Hoje eu resolvi fazer uma música a partir de um salmo. É isso aí. Então, se você quiser ver como foi esse processo, eu gravei ele todinho, fiz as anotações e expliquei o meu entendimento a respeito do salmo, minhas reflexões e como eu cheguei no final da música a partir de todo esse processo. Então, se você quiser ver, fica aí e acompanhe como foi bacana fazer essa música a partir de um texto tão lindo como esse. Então, algumas coisas que a gente já pode perceber nesse salmo é que ele é um salmo muito pessoal. Olha a quantidade de vezes que ele fala sobre a minha salvação, a minha alma, a minha fortaleza, minha esperança, minha rocha, minha salvação. Então a gente pode puxar ele para um lado mais pessoal, intimista, devocional. Mas ao mesmo tempo, ele fala muito sobre os outros também. Ele gasta ali 4 versículos falando sobre os outros. Quando a gente pensa em música, a gente pensa como é que a gente vai falar dos outros numa música, né? Tipo, como é que a gente vai se referir a outros numa música? Enfim, eu tô pensando ainda como é que eu vou fazer isso. Mas uma coisa que eu já defini é o que o refrão vai ser exatamente esse aqui. Porque é a parte onde ele é, faz uma exortação, né, um encorajamento de que o povo confie em Deus. Então, ele está falando sobre ele, sobre os outros, sobre ele. Depois ele vai voltar a falar dos outros e no final ele vai fechar falando sobre Deus, né? Eu não escrevi aqui ainda. Mas note que no meio ele faz um chamamento ao povo de que o povo confie em Deus em todo o tempo, derrame o coração diante dele. E ele termina dizendo: Deus é o nosso refúgio. Coisas a mais que a gente pode observar. Tem que falar um pouquinho sobre o contexto, né, desse salmo, na verdade, que é um contexto onde Davi estava sendo perseguido pelo filho, né? Então, os Salmos 60, 61 e 62, eles são bem parecidos nesse contexto, assim, de confiança em Deus, no meio de uma coisa atribulada e tal. Então, são salmos escritos sempre nesse contexto. Aqui no final a gente vai ver também que tem essa coisa de Deus, né? Então aqui a gente vai ver que no final é como se ele não desse ouvidos nem aos outros, né, e nem a ele mesmo, nem ao povo, né, que querendo ou não isso aqui é uma exortação ao povo, e o cachorro latindo. E aqui ele diz, né, que Deus falou e eu ouvi. Então a gente tem essa coisa de que Deus fala e ele ouve, né? E é claro, vocês não são burros, né? Vocês já repararam que eu separei em blocos. Então, quando a gente vai entender qualquer texto bíblico, a gente precisa urgentemente entender o que o texto está dizendo. Então, além de esse texto já dizer para a gente que ele tem divisões, que ele tem o que a gente chama de interlúdios, de pausas. Aqui a gente tem 2 pausas de reflexão. Então, o que a gente chama de selar. Deixa eu escrever aqui, selar. Se eu não me engano, é assim que se escreve. E o selar são pausas que existem dentro dos salmos para reflexão. Então, quando você vai ler e meditar num salmo, como eu já meditei nesse salmo, você não vai chegar e ler ele inteiro daqui até aqui. Você pode fazer isso, mas o salmo ele tem instruções para que a sua reflexão e a sua meditação seja mais tranquila. Então você vai ler esses primeiros 4 versos que vão falar sobre o quê? Vão falar sobre uma espera do salmista diante de uma situação. Somente em Deus a minha alma descansa, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação. Ele é a minha fortaleza, não serei muito abalado. Então há uma situação e o salmista descansa em Deus. E aqui, através desse descanso, ele consegue enfrentar essas situações, né, que ele descreve no 3 e no 4. Até quando vós atacareis um homem? Eles só pensam. Também tem a questão de aliteração, gente. Então, tipo, quando ele repete praticamente o verso 1 no verso 2, ele está querendo reforçar alguma coisa. Né? Davi não tinha um marcador de texto para reforçar o que ele queria. Então, ele usa repetições. Então, somente em Deus a minha alma descansa. Só Ele é a minha rocha e minha salvação. Ele está repetindo a mesma coisa, né, praticamente. Dele vem a minha salvação. Ele é a minha salvação. Ele é a minha fortaleza. Ele é a minha rocha. Então são repetições sobre alguma coisa que ele já falou antes. Mas voltando. Verso 1 e 2 ele vai falar sobre esse descanso. Verso 3 e 4 sobre essa questão de conseguir enfrentar essas situações, né, tanto pessoas quanto situações, diante desse descanso que ele tem em Deus. E aí ele repete esse descanso
Mas só que agora, não, olha só como ele repete praticamente a mesma coisa, né? Ó, minha alma descansa somente em Deus, porque dele vem a minha esperança, dele vem a minha salvação, dele vem a minha esperança. Só ele é minha rocha, ele é minha salvação. Ele repete a mesma coisa, viu? Querendo reforçar. Então, depois ele repete a mesma coisa como uma espécie de reforço para ele mesmo, mas agora voltando-se para o povo. Então ele vai repetir isso para que em seguida ele faça uma exortação para o povo. Então, a minha alma descansou, eu consegui descansar. E então vocês, ó povo de Deus, também confiem em Deus em todo o tempo, porque Ele é o nosso refúgio. E é claro que a gente não pode esquecer a grande e poderosa afirmação deste salmo, que é: o poder não pertence a mim, não pertence aos outros, mas o poder pertence a Deus. Então, isso aqui também precisa ser algo a ser destacado na canção, que o poder não pertence nem aos outros, nem a mim, mas pertence a Deus. E ele ainda fala que, Senhor, a ti também pertence a fidelidade, pois retribuis a cada um de acordo com os seus feitos. Agora a gente tem que definir 3 coisas que são importantes. A primeira, se a música vai ser pessoal ou congregacional. A segunda, se ela vai ser lenta ou agitada. E a terceira, qual vai ser o refrão que vai guiar essa música. Então eu já decidi que ela vai ser congregacional, porque sei lá, eu gosto mais de fazer música congregacional. Tem um monte de música escrita, mas eu quase nunca mostro pra ninguém. Mas eu gosto mais de músicas congregacionais, no sentido de, tipo assim, para a igreja cantar. Então, não quer dizer que eu não vou usar a palavra eu, não quer dizer que eu não vou dizer, que não vou usar somente Deus, a minha alma, o meu coração, mas que, num contexto geral, ela vai ser para a igreja cantar. Então, tipo, o refrão provavelmente eu já defini, que vai ser essa parte aqui. Então vai ser uma coisa de tipo: confiai, derramai, sabe? Deus é o nosso refúgio. Então vai ser uma parada mais no imperativo, né? Confiai, descansai, derramai, Deus é o nosso refúgio. Enfim, isso traz uma pegada congregacional, porque faz com que a igreja cante junto. E esses verbos também são no coletivo, né? Então tem esse contexto também. E se ela vai ser lenta ou agitada, eu queria que ela fosse agitadinha, porque eu não aguento mais música desanimada na igreja, cara. Então eu vou tentar fazer ela com uma pegada mais, sabe? Que dê pra bater palma, ou se não dê pra bater palma, que pelo menos seja algo mais pra cima do que o que a gente tem hoje de música pra cantar. Cara, agora é a hora onde a gente pega o violão desafinado que eu tenho. Não é que ele é meio estranho, assim, ele não pega mais afinação, faz 5 anos que eu não troco a corda dele, mas enfim, é o que a gente tem hoje. E a gente começa a escrever. Então eu já tenho alguma coisa na minha cabeça de começar com um Mi, cara. Eu gosto de músicas que começam em Mi, porque elas têm essa pegada, né, de... Agora se uma pegada mais uma nota menor, ela já vai para um lado mais melancólico, enfim. Pensei em nota Mi, e eu pensei em começar usando isso aqui. Usando isso aqui mesmo. Somente em Deus a minha alma espera. Então, alguma coisa assim. Somente em Deus a minha alma espera. Então, como é um Mi, né? Somente em Deus minha alma espera. Então, o descanso eu troquei por espera, ou pode ser descansa. Somente em Deus minha alma descansa. Espera fica melhor. Minha alma espera. Então, dele vem a minha salvação, só ele é minha rocha, minha salvação. Então, como tem minha salvação 2 vezes, eu acho que é legal colocar isso. Dele vem minha salvação. Minha salvação. Alguma coisa assim. Somente em Deus minha alma espera. Dele vem minha salvação. Somente em Deus minha alma espera. Dele
dele vem minha salvação. Então a gente já tem a primeira estrofe. Alguma coisa assim. Na primeira estrofe não, vai ter que ter mais alguma coisa aqui para terminar a primeira estrofe. Então a gente pode usar algo desses versos aqui para completar sobre isso aqui de não ser abalado. Mas a gente precisa de um verso que fale sobre isso também, sobre quando os inimigos atacam, quando tentam derrubar a gente e tal. Véi, tá saindo alguma coisa, ó. Aqui vai rolar um mesmo atacado, ou se atacado é minha fortaleza, será que fica melhor? Se atacado e não seria abalado. Então acho que a ideia tem que ser o quê? Eu pegar essa experiência pessoal, que isso aqui é uma experiência pessoal de Davi, e eu usá-la para encorajar o povo. Então o refrão vai trazer, o refrão aqui, eu quero que traga isso, confiar nele em todo o tempo. E depois eu confirmo. A pessoa que foi ensinada no teclado toca violão. Se atacado é minha fortaleza. Aí tem que ser um eu não serei abalado. Então, tá, deixa eu ir colocando aqui pra vocês acompanhando. Como a gente já falou sobre isso na primeira estrofe, eu queria puxar o refrão aqui. Então, o refrão tem que ser uma coisa meio que tipo confiar em todo tempo, vai ser exatamente isso. Coração diante dele, mas aí fica muito grande e não vai caber aqui. Derramai o coração, Deus é o nosso refúgio. E eu acho legal isso, eu gosto da palavra refúgio, né? Quando a gente está prestes a cair, né? Quando tentam derrubá-lo, tem essa ideia assim de refúgio. Então, vamos colocar aqui, ele é o nosso refúgio. Já cantando aqui, confiai. Já vi que vai ter que ter um nele aqui para encaixar a melodia. Então vai puxar um lá. Confiai nele em todo tempo. Vai repetir a nota. Brega pra caramba, mas o refúgio. Se eu antecipar esse ré aqui, vamos ver. Confiai nele, confiai, não tanto, em todo tempo, derramai o coração. Ele, aí vai Fá sustenido de novo. Ele é nosso refúgio. Eu vou ter que rimar coração com salvação, cara. Que tristeza, né? A gente já escreveu lá em cima, né? Dele vem a minha salvação. A gente pode fazer uma reiteração. Aí eu esqueci que aqui não pode ser minha salvação não, porque aqui a gente está falando do coletivo, então é nossa. Se eu falei que ele é nosso refúgio, eu não vou falar que ele é minha salvação, porque eu estou falando no coletivo. Então, dele vem a nossa salvação. Posso separar um pouco isso também, ó. Dele vem a nossa salvação. Rima pobre, né? Coração, salvação, perdão. Estou pensando se eu vou fazer uma segunda estrofe. Eu acho que eu vou fazer só a ponte, porque tá vindo na minha cabeça agora. Então, nós já temos uma estrofe, temos um refrão. Vai ficar aqui. E aí eu quero usar alguma coisa disso para a segunda estrofe, mas eu não consigo pensar em nada agora. Na verdade, teria que ser algo tratando disso, assim, né? A questão do sopro, do engano, né? Tipo, os pobres e ricos são como um sopro, então depositar confiança neles não vale nada, sabe? Só que ao mesmo tempo eu tô com isso na cabeça, assim, ó. Eu tô pensando em alguma coisa. Deixa eu botar aqui. Pra fazer uma ponte. Ponte é aquela partezinha da música que vai pro final, assim, e depois a gente volta pro refrão. Sei lá,
jogar aqui todo o poder pertence a ti. Talvez algo... Ai, tá. Veio. Em nada confiaremos aqui. Com aqui eu quero dizer com as coisas deste mundo. Então, ricos, pobres são como um sopro. Mas eu não quero focar aqui numa retribuição a nós, conforme aquilo que a gente faz, mas a própria fidelidade dele, porque ele é poderoso e porque ele é o nosso refúgio, a nossa glória. Cara, isso também é legal. Minha glória está em Deus. Nossa, simplesmente não dá, só tem que ir, ó. Aqui não é confiaremos, vai ser confiamos. Em nada confiamos aqui. Em nada confiamos aqui. Todo poder pertence a ti. Nossa glória. Nota que eu estou usando nosso Deus, povo, nós. Nossa glória está em Deus, que é fiel aos seus. Trazendo a ideia da fidelidade. Em nada confiamos aqui, todo poder pertence a ti. Nossa glória está em Deus, que é fiel aos seus. Em nada confiamos aqui. Deu pra entender, né? Uma introduçãozinha, né? Somente em Deus minha alma espera, dele vem minha salvação. Se atacado é minha fortaleza, eu não serei abalado. Confiai nele em todo tempo, derramai o coração. Ele é nosso refúgio, dele vem nossa salvação. Confiai nele em todo tempo, derramai o coração. Ele é nosso refúgio, dele vem a nossa salvação. Somente em Deus minha alma espera, dele vem minha salvação. Se atacado é minha fortaleza, eu não serei abalado. Confiai nele em todo tempo, derramai o coração. Ele é nosso refúgio, dele vem nossa salvação. Confiai nele em todo tempo, derramai o coração. Ele é nosso refúgio, dele vem a nossa salvação. Nada confiamos aqui, todo poder pertence a ti. Nossa glória está em Deus, que é fiel aos seus. Em nada confiamos aqui, todo poder pertence a ti. Nossa glória está em Deus, que é fiel aos seus.